Nesse capítulo da Maria Valtorta, né, que fala sobre Joaquim e Ana, né, eu peguei esse pedacinho do final porque eu fiquei encantada, aliás, com tudo, né? Toda a visão de Valtorta, toda a obra de Valtorta é maravilhosa, porque é o Evangelho, ele é a Bíblia colocada, vista, né, de uma como se eu estivesse vivendo, né, naquela hora, os fatos da Bíblia vividos ao vivo, né, e a cores, vamos dizer assim, porque as visões dela, nenhuma está fora da Bíblia, né, se tem alguém que está discordando e acha que a Valtorta fez alguma coisa que não esteja dentro da Bíblia, com certeza não conhece muito bem a Bíblia e nem conhece muito bem Jesus, né? E lá está escrito na Bíblia que se fosse colocar tudo o que aconteceu e que Jesus viveu, né? São João que coloca isso. Seria preciso, uma biblioteca inteira não caberia tantos livros, né? Então, quer dizer, ela é um resumo, resumidíssimo do resumo. Aí Valtorta vem e dá uma pincelada, uma explanada, uma melhorada, para a gente entender melhor a coisa, né? Para ficar mais claro para nós. E aí, em vez das pessoas se sentirem agradecidas por esse dom maravilhoso que foi dado à Valtorta, ficam criticando, né? Ficam achando que está errado. E eu penso assim, que Deus age como Ele quer, Ele é Deus. Ele não pode ser limitado, né? Ele não pode ser engaiolado como as pessoas querem, engaiolado. Ele não pode estar ali, em poucas palavras, num resumo, como é a Bíblia, né? Ele está ainda agindo hoje, né? Como ele agia naquela época, como ele sempre agiu desde a criação, nossa criação, desde quando criou o homem, o primeiro homem, está agindo até hoje. E por que que ele tem que ficar engaiolado? Por que que a gente tem que conhecer só aquela história endurecida e ficar ali, e não conseguir sair dali, e não conseguir ver mais nada? Pois então, Valtorta veio para colorir um pouco a Bíblia, vamos dizer assim, para dar um entendimento melhor, né? E aí, quando fala aqui desse pedacinho que eu vou ler, porque eu achei muito lindo, Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta, que surge então como plácido panorama, servindo-lhes de guia para o céu. Eles viveram uma vida santa. Joaquim e Ana foram santos, viveram sobre a terra na santidade, no cotidiano do dia a dia. Eles foram santos, eles viveram um para o outro e eles não tiveram delitos, né? Eles era a labura do dia a dia, é isso que é a santidade, é viver o dia a dia, viver o dia a dia em Deus, com Deus. Eles tinham, continuando o que Valtorta fala, eles tinham a santa, que é Maria, né? Em oração pelos seus pais que estavam longe, diante do tabernáculo de Deus. Quer dizer, ela lá no templo, ela longe, não tinha contato nenhum com os dois, né? Mas ela estava lá sempre diante do Santíssimo em oração, do Santíssimo que eu digo, né? Lá diante do tabernáculo, né? Em oração pelos dois, né? E eles, pais colocados por ela em segundo lugar, depois de Deus. Quer dizer, ela foi servir a Deus como Jesus foi, ficou lá em Jerusalém na festa aos 12 anos. Ele ficou lá, não ficou esquecido. Ele quis ficar, ele ficou porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E Maria foi para o templo para fazer a vontade do Pai. Ela, aos 3 aninhos, ela tinha sã consciência que ela queria estar no templo, crescer no templo, ser educada no templo, estar lá no templo em oração, pedindo a vinda do Messias. E o bem supremo, mas que eram amados, como a lei e o sentimento exigiam, com amor sobrenatural e perfeito. É a lei, né? Exige que se honrem pai e mãe, não é a lei? Está lá, né? Na lei. Mas
ela tinha esse amor, ela não deixou de ter, né? Que o que vale é o que está dentro do coração, não é nosso externo que mostra. Não era estar junto com eles e casar e ter filhos, não. Ela estava lá, dedicada a Deus, mas no coração e nas orações dela, eles eram primeiro, né? Lugar depois de Deus era a primeira primazia. Então, eu achei isso muito lindo, quer dizer, Joaquim e Ana morreram em santidade, né? Viveram em santidade, morreram em santidade com a maior de todas as santas que já existiu, né? Rogando por eles, né? Então, isso é muito lindo, maravilhoso. E eu aconselho que se alguém colocar alguma dúvida no seu coração sobre o Evangelho de Maria Valtorta, o Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, não tenha medo, não tenha medo. Eu li a Bíblia 4 vezes, direto, do primeiro, de Gênesis ao Apocalipse, direto, 4 vezes. E eu leio ela todos os anos, né? Na igreja, a Bíblia toda, nos 3 anos, eu leio o ano A, o ano B, o ano C, eu leio a Bíblia toda em 3 anos com a igreja, a minha vida inteira. E eu digo que eu nunca vi nada na Valtorta que tivesse fora, sabe? Nunca fiz teologia porque quando eu me interessei em fazer, me disseram que os teólogos se afastam de Deus, muitos, né? A maioria, não sei. Mas já me disseram isso e eu tive medo, porque falou comigo que vai afastar de Deus, tô fora. Então, eu não quis fazer. Mas eu creio que o Espírito Santo inspira, né? Aquele que diz que ama o Senhor, não pode dizer se não for pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos unge, né? Sou batizada, sou crismada, né? Recebo os sacramentos da igreja, sou casada, viúva, sou, né, ministra da Eucaristia, da Sagrada Comunhão. Então, estou a serviço da igreja, estou na liturgia, fazendo parte de equipe, né? Sempre ajudando dentro da igreja. Então, outro dia eu falei com o padre assim, ô padre, você podia ir lá em casa dar uma bênção na minha casa? É um padre que chegou aqui há pouco tempo na nossa paróquia. Aí ele falou comigo assim, não, não vou não. Não existe isso não, porque o abençoado abençoa o próprio lar. Eu falei, o abençoado? Ele falou, quem está abençoado, foi batizado, crismado, está dentro da igreja, ouve a palavra, vive a palavra, é um abençoado, e onde ele chega, tudo fica abençoado. Olha que lindo, achei lindo. Apesar que eu fiquei desapontada, porque eu queria que ele viesse, mas achei lindo, né? Então, é maravilhoso. Vamos pedir São Joaquim e Santana hoje, né? Que já que nós estamos estudando, falando sobre eles, que eles nos ajudem, né? Nos ajude nas entregas, e nos ajude ao desapego, né? Da família, familiar, não deixar de amar, é claro, jamais. Fazer de tudo que pudermos, mas sem apego demasiado, né? Porque os filhos pertencem a Deus, né? E nós também pertencemos a Deus, né? E que Ele, só Ele guia a nossa vida, que estejamos todos no reino da divina vontade, vivendo na divina vontade. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, de tudo que foi falado, né? Tudo muito assim, verdadeiro, muito profundo. Cada palavra que eu escutei na escola hoje tocou muito forte no meu coração, me deixou cheia de vida, como se acendesse uma vida divina em mim,
uma ardor e um desejo muito grande de corresponder a Deus, né? Na imensidão do amor dele, poder corresponder a ele, né? Desde ontem eu fiquei me perguntando muitas coisas, eu fiquei assim, pensando, nossa, como pode, né? O Adão estava lá com Deus, né? Ele tinha Deus para ele ali, nossa, naquela felicidade toda, sabe? Todas as coisas criadas por bem dele. E ele podia viver naquela felicidade todinha. E eu não conseguia entender o porquê que alguém assim poderia se sentir sozinho, sabe? Olhar para os animais e ver como eles tinham um pai e se sentir sozinho. Então, é estranho, eu não fiquei me perguntando, sabe? Aí na hora eu fui pensando em mim, nossa, mas às vezes também que eu falo que eu tô sozinha, às vezes que talvez por alguma coisa eu me aborreça, será que eu não tô fazendo igual ele? Será que eu não tô olhando para uma visão baixa, né? Olhando para as criaturas, né? Olhando para as coisas assim, que no meu julgar tem tanto valor, mas no de Deus não tem todo esse valor que eu peso. Eu fiquei pensando assim, né? O risco que eu corro também por todas as vezes que eu acho que ele não tá comigo. E uma das coisas que eu até conversei foi com a Michelle, que eu falei com ela assim, não, Michelle, tipo assim, quando eu sinto vontade de falar com Jesus, eu me imagino lá no céu, fico tentando imaginar como ele tá lá, o que que ele tá conversando, o que que, né, a Santíssima Trindade ela tá fazendo, e fico imaginando lá, e fico com aquele amor, com aquela, né, apaixonada por Jesus e tal, mas tem algo errado aí, né? Por que que eu tô buscando tão fora o que tá dentro, o que tá dentro de mim, né? Por que que eu tô buscando tão fora? E, né, aí eu falei com ela da dificuldade que é até a ficha cair, que Jesus vive na gente e que se tem que falar com ele dentro da gente mesmo, buscar ele dentro, que ele tá dentro, que a gente não tá sozinho. Até a ficha cair demora, entendeu? Aí ela tava falando comigo, né, explicando, dando testemunho dela e falando, acorda pra vida, né? Acorda pra vida, Ruth, né? E é verdade, acordar pra vida. O Adão não tinha acordado pra vida, né? Pra realidade que estava vivendo ali. Então, a gente sempre, é como se caísse escama dos nossos olhos. Cada áudio, cada partilha, cada estudo. O Senhor leva a gente a uma elevação espiritual no sentido de entender mesmo a plenitude dessa sabedoria de Deus, da visão de Deus é muito alta, é muito elevada. Então, imagina a paciência de um Deus que se abaixa tanto para explicar para nós algo que humanamente a gente não consegue alcançar se não for por graça do Espírito Santo. A gente não consegue alcançar algo tão elevado, tão grande, tão poderoso, sabe? Ele vai abrindo os véus à medida que a pessoa tem boa vontade de ouvir, tem interesse de verdade. Ele vai abrindo os véus da pessoa, iluminando a inteligência, a memória e a vontade para colaborar e corresponder com a graça de Deus, com essa obra dele. Então a gente vê isso claramente. Eu estou aqui há 7, 8 meses. Eu vejo claramente a obra de Deus se concretizando. Cada dia é algo novo. E cada dia ele vai e vai. Não é algo assim ruim, sabe? Nem cansativo. É algo assim especial. Porque o que eu entendo hoje é pro agora. E amanhã ele vem e abre novos caminhos, né? Abre novos véus, assim, te mostra mais. E ele te ilumina com aquela luz e você enche daquilo e transborda para os irmãos. E eles são atingidos com aquela luz também. E vão caminhando e progredindo, fazendo progressos no entendimento. Então, é obra de Deus, que a obra de Deus ela dá uma constância. É um sinal muito grande, é a constância e o amor, ao amor ao ponto da pessoa chegar a um grau de o heroísmo, sabe? De ser caluniado, de ser julgado, de, sei lá, sofrer calúnias, perseguições, traições e perseverar. Você vê que é obra de Deus mesmo, porque coisas, com tudo que a gente faz com intenções humanas, é alguém pisar no nosso calo que acabou. É alguém
falar alguma coisa pra gente e acabou. A gente fica com a avaliação do outro na nossa cabeça, porque lá no fundo a gente tem uma paixão, tem um apreço pela nossa imagem. Agora, a pessoa que se esvazia totalmente, ela só zela pela imagem de Jesus, pelas coisas de Deus. Então, ela tem uma garra, um desejo de defender aquilo que é divino, que é muito grande, e as pessoas realmente não entendem, né? A maioria não entende. A gente tem prova viva, né? Porque poucas pessoas estão aqui, justamente porque são poucos mesmos que os que se abaixam para entender. Então, por que que eu tô falando tudo isso? É para dar o meu testemunho de como que a graça de Deus tá agindo na minha vida, como que Jesus ele cuida de mim, tem cuidado cada dia mais e operado maravilhas em mim. Às vezes eu demoro também para entender as coisas, mas eu aprendi a nunca ficar julgando, sabe? As coisas que nunca achar nada. Eu entendi que só quando eu me abaixo, eu sou pequenininha, que Jesus vem me dar entendimento daquilo que eu não entendi antes, sabe? E o sofrimento de não entender também é sinal de que você ama. Aí você demonstra que quer entender e não entende, mas você continua. Então ele vê que o seu amor é verdadeiro, não é? Você não tá aqui por querer nenhum tipo de vantagem. Então ele vem, vê sua humildade e, e age, sabe? Eu vejo isso na comunidade claramente, através da formadora, da fundadora, sabe? Gente, sabe? Fez igual Nossa Senhora. Fez igual Nossa Senhora. Nossa Senhora não falou, ai, beleza, eu não sou, né, no guardão, Senhor. Eu não me sinto só, eu tenho o Senhor aqui. Eu entendi quem é o Senhor, quanto você me ama. Mas ela chorou pelos que não estavam lá. Então, o olhar dela para a criatura não foi assim, eu quero ser igual a eles, eu quero ter tudo que eles têm. Olhar para nós foi assim, nossa, como eles são infelizes, né? Eu quero dividir com eles essa felicidade que eu tenho. Eu vou ficar muito mais feliz se eles também te amarem. E tudo pensando na glória de Deus. Tudo, o fruto sempre era Deus. O fruto era sempre a graça de Deus, a felicidade divina. Então ela rezou por cada um de nós. Então, pensa bem em alguém que queria muito viver assim, que encontrou um monte de trechos em outra língua do livro do céu, poderia viver para si mesmo, na sua espiritualidade, na busca da santidade. Muitos fazem isso, muitos buscam a espiritualidade e vão viver felizes lá nas suas orações, nas contemplações. Mas não, ela fez muito parecido com Nossa Senhora, sabe? Pensou nos outros e pensa sempre nos outros, sempre se coloca assim para trás, sempre se coloca para trás, sabe? Sempre se coloca como a última. Então, isso é divino, não pode ser humano, porque o humano quer largar, o humano não tem paciência, o humano não aguenta levar desaforo. O humano quer evitar essas situações, quer evitar as pessoas, porque, gente, a gente dá trabalho mesmo. Nossa, quanto trabalho que eu dou. As meninas aqui podem falar o mesmo, quanto trabalho que a gente dá, até entender, sabe? Carregar consigo almas para Jesus, administrar as coisas de Deus e cuidar das almas, o serviço de pastoreiro tem que ser para alguém que se abaixa muito mesmo. É a ação de Deus, é a ação de Deus. Eu estou vendo os frutos de todas as vezes que eu escuto ele e que eu não faço a minha vontade e faço a dele, eu vejo os frutos. E quando eu sou teimosa, quando eu não escuto, eu também vejo os frutos, as consequências, e isso tudo eu vejo o amor dele, que quer mesmo reinar em mim, que quer, sabe? Na liberdade, no livre-arbítrio, a gente às vezes obedece, não obedece, mas vê as consequências e aprende assim. E aí a gente é mais amado ainda, é mais amado ainda. E a gente vê reflexo desse amor na pessoa que nos forma, que nos instrui. É muito amor, gente. Acordar 4 horas, fazer vídeo e aguentar muito desaforo. É muito amor. É muito amor. Tem que ser muito nada mesmo. Para nunca pensar em si, nunca pensar
nada para si mesmo. Nunca. Então, a gente aprende a ser assim também, né? A gente aprende a ser, a ter esse amor gratuito, sabe? O amor gratuito, que não pensa em si mesmo, que não quer nada para si, que vê Deus e está satisfeito com Deus, não se sente sozinho mais, porque entende que sempre pertenceu a Deus. Quem fala isso? Me fala. Eu já passei por tantos psicólogos, mas tantos, para tratar de trauma, de coisas que as pessoas me falaram que eu deixei aquilo ali dentro de mim germinar e estragar tudo. E eu passei por muitos psicólogos para tentar resolver meus conflitos, minhas dificuldades, sabe? Até que um dia eu chego aqui e aprendo que eu tenho que morrer para mim, que isso é mimimi. Quem fala isso? Que psicólogo vai falar isso? Vai perder o cliente vai embora, vai buscar outro psicólogo, vai falar que o pior psicólogo vai fazer uma avaliação cruel desse psicólogo e falar que ele é ruim. Na verdade, ele está sendo bom, mas as pessoas é tudo de cabeça para baixo, porque o mundo ensinou a gente. O mundo tá de cabeça para baixo. Deus não. Deus é correto em tudo. É os homens que, na verdade, é os homens que tá vendo tudo de cabeça para baixo, tudo torto. Não vê as coisas da forma certa e foi educado para ver as coisas assim, na vontade humana, né? A vontade humana é perversa, porque distorce, embaça. Então, quem faz diferente não é compreendido. Jesus não foi também. Jesus era diferente, né? Jesus não pensava do jeito torto dos outros pensar. Não amava do jeito torto dos outros amarem. Então, é um caminho estreito, né? Um caminho que para passar você tem que aceitar ser prensado. Você vai ser exposto, você vai ser prensado, sabe? A metralhadora que a Michelle falou lá, sabe? E é assim mesmo. E graças a Deus você está no alvo, porque isso é sinal de muito amor de Deus por você. Não queira não estar no alvo, não queira se esconder. Se esconder, se proteger, a vontade humana falando assim, ó, cuidado, se proteja, não confia. É a vontade humana querendo te manter ali naquela casca dura que tem que ser tirada, que impede a gente de ser lapidado por Deus. Como é bom ser lapidado por Deus, sabe? Como é bom. Como é bom ser lapidado por Deus. Então é isso que eu tenho para dizer. É uma gratidão muito grande do que Deus está operando, né? De tudo que fala é divino. Tem hora que não consigo expressar em palavras o que eu sinto por dentro. É muito difícil falar, sabe? Eu acredito em cada palavra, porque são palavras divinas, são de Deus. É coisa de Deus, sabe? É coisa que te mata para te ressuscitar, que faz que te põe na cruz para você ser crucificado, morrer para todas as paixões e ressuscitar igual Jesus, glorioso. E isso é maravilhoso. Não queira outro caminho, não queira outro caminho. Não queira, sabe? Passe pela via da cruz, é a melhor via que existe. Passe por essa via. Você vai ver os frutos de amor, sabe? É, é maravilhoso, sabe? Eu nunca aprendi a amar Jesus de verdade, igual eu tô aprendendo aqui. Nunca me ensinaram a amar assim, a ver o meu próximo dessa forma que eu sou levada a ver na ordem, sabe? A me enxergar nessa ordem também. Então, é perfeito. Para mim é perfeito. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata a Deus. Essa é a minha gratidão com Deus, com a vida da formadora, com a missão dela, com a vida das meninas também. Todos, todos, todos. É muita gratidão mesmo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Santíssima Trindade, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 9, o Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Mas foi dito, a sabedoria inspira vida aos seus filhos. Toma sobre a sua proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria, ama a vida. E quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua paz. Quem a possui, terá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Se crê nela, a terá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Antes de tudo, o escolhe, depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina, para prová-lo em seus pensamentos e adquirir confiança nele. Depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto, e o fará contente. Ele lhe descobrirá os seus segredos, porá nele tesouros de ciência e de inteligência, que se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo isso foi dito. Os livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens, que neles encontram um espelho para o seu comportamento e sua guia. Mais felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais. Então aqui, Maria Valtorta, né, Jesus está falando da sabedoria, né? Ou seja, está falando, não tem a divina vontade, está falando de sabedoria, né? Mas a gente pode colocar como divina vontade, né? Está falando da divina vontade, porque a sabedoria, ela nos prepara para a prova, né? E ela nos faz amar o santo, né? Obedecer ao santo, né? Que é Deus, né? E nós nos tornamos esses amantes espirituais, né? Os livros sapienciais explicam isso, né? Então, assim, a sabedoria, né, é fundamental, né? Essa sabedoria espiritual, né? Não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, a sabedoria que vem da divina vontade, né? A sabedoria que vem de Deus, né? Ela fala aqui, ó, mas foi dito, né?
A sabedoria inspira a vida aos seus filhos, né? Então, a sabedoria é que dá vida a nós, né? A divina vontade, a gente pode colocar assim, a divina vontade é que dá vida a nós. Toma sobre a sua proteção os que a procuram, né? Então, os que procuram a sabedoria, os que procuram viver na divina vontade, né? São protegidos, né? Os que a procuram, né? São protegidos, têm a proteção. Quem ama a sabedoria, ama a vida, né? Quem ama a divina vontade, ama a vida. Quem vive na divina vontade, ama a vida. E quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua paz, né? Então, quem fica vigilante, né, para adquirir a sabedoria, ou seja, para viver na divina vontade, para possuir o dom da divina vontade, né, goza de sua paz. Quem a possui, né? Quem possui essa sabedoria, goza da paz. Quem vive na divina vontade, goza da paz, né? Terá como herança a vida. O que é que a gente terá como herança? A vida. Quem a serve obedecerá ao santo, né? A pessoa que vive na divina vontade obedecerá ao santo. A pessoa que encontrou a sabedoria, né? Que é o que fala aqui, da sabedoria, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Uma pessoa que encontrou a sabedoria, ela é muito amada por Deus, né? Uma pessoa que vive na divina vontade, ela é muito amada por Deus. Se crê nela, mas tem um segredo, se crê na sabedoria, se crê na divina vontade, a terá por herança. Se você crê nela, na sabedoria, né? Se você crê na divina vontade, você terá por herança, né? Confirmada pelos seus descendentes. Então, essa herança de você possuir a sabedoria, né? De você ter a sabedoria, ser uma pessoa sábia, divinamente falando, né? Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria divina, vai ficar para os descendentes, porque ela o acompanha nas provações. A sabedoria acompanha nas provações. A divina vontade está conosco, né? Nas provações, nos nossos atos. Antes de tudo, né? Antes de tudo acontecer, ela está conosco, a sabedoria. O escolhe, é a sabedoria quem nos escolhe. É a divina vontade quem nos escolhe. Depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, né? Sabedoria nos envia, né? Temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina, né? Nos atormenta com a açoite da sua disciplina, porque nós temos que ser disciplinados, mas isso tudo é com sabedoria junto. É tipo um teste, né, que a gente passa e a gente vence. Para prová-lo em seus pensamentos. Porque a sabedoria, ela faz tudo isso para provar, para nos provar em nossos pensamentos, né? E adquirir confiança nele, né? Então, para a gente poder adquirir a confiança na sabedoria, né? A gente não se apoiar por nós mesmos, para a gente confiar na divina vontade, em Jesus, né? É necessário a gente passar por esses testes, né? Por essas provações. Depois lhe dará estabilidade. Depois que você passa por tudo isso, pela provação, né? Por tudo isso que foi citado acima, aí vem a estabilidade, voltando a ele por um caminho reto. E aí a gente passa por essa provação, por isso tudo, e volta a Deus por um caminho reto. E o fará contente,
Ele lhe descobrirá os seus segredos, né? Porque você já passou no teste. Ele confia, a sabedoria confia em você. Você é Jesus, né? Sabedoria é Jesus. Então, ele vai lhe revelar os seus segredos. Porá nele tesouro de ciência, né? Então, porá nele o tesouro da ciência, que é a ciência infusa, né? O tesouro da ciência. A gente vai entender coisas que a gente nem imagina, né? E de inteligência, que se manifestarão em obras de justiça. Então, essa ciência, essa inteligência se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo foi dito, né? Então ele diz que tudo já foi dito sobre a sabedoria. Os livros sapienciais, né? Nos livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens, né? Os livros sapienciais são aplicados a todos os homens, que neles encontram um espelho para o seu comportamento, né? Então, a gente encontra nos livros sapienciais, nos livros espirituais, né? A gente pode encontrar, eu vou procurar o significado aqui da palavra e vou colocar depois para vocês. São aplicáveis a todos os homens que neles encontram um espelho para o seu comportamento, né? Então, eu encontro um espelho para o seu comportamento e sua guia. Mas felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais, né? Felizes daqueles que são esses amantes espirituais, que amam as coisas espirituais, né? Então, felizes daqueles, né, que amam as coisas espirituais, que deixam tudo, né, que deixam tudo para viver essa essência da espiritualidade, né, para conhecer Jesus, como a gente aprende aqui, né, na escola, conhecer Jesus através da volta na intimidade, né, através da Santa Águeda, da misticidade de Deus e do livro do céu que nós estudamos aqui. Gente, para Amém. pensar uma coisa, o mundo que a gente vive. Por exemplo, se eu chegar para... Eu, antes de conhecer a comunidade aqui, por exemplo, eu vivia com as amigas aqui do mundo, né? Aí, se acontecesse qualquer coisa comigo... por exemplo, quando meu filho ficou... Meu filho nasceu prematuro, né? Aí todo mundo ficou... Nossa, tadinha, tadinha, porque aconteceu isso e não sei o que, vamos rezar para ela passar por isso e tudo. Claro que a gente tem que rezar pelas pessoas e pedir a Deus e tudo, mas é sempre o mundo não consegue ver a cruz como algo bom, não consegue. Se acontecesse isso hoje comigo e eu contasse aqui para vocês, eu ia ter uma visão totalmente diferente do que aconteceu comigo. O mundo, como de São Paulo, sempre a palavra de São Paulo vem na nossa comunidade. A loucura da cruz. A gente aqui entende a loucura da cruz. A gente acha linda a cruz. E quando acontece alguma coisa, né, alguma tribulação, a gente entende, a gente fala, nossa, que lindo, Deus ama a gente muito por mandar a cruz, para a gente se assemelhar a Ele. É muito engraçado, né? O mundo prega totalmente diferente. Tá de cabeça para baixo. Isso tudo, essa aversão à cruz, essa aversão ao sofrimento. Quem que plantou essa ideia na cabeça de todo mundo? O demônio. Lê lá, nós vamos chegar, vai demorar ainda, né? Mas vai chegar no testamento da cruz, no conciliábulo do demônio. O que ele falou depois que Jesus morreu? Ele se reuniu com todos os demônios para tirar da nossa cabeça não deixar a gente abraçar a cruz, a gente entender o que é a cruz. Porque a cruz é o testamento que Jesus deixou para nós. Ele fala nas 24 horas da paixão: eu vou, fala para a cruz, eu vou e você fica no meu lugar e salva meus filhos. Só a cruz. Ele fala: a cruz que vão tornar meus filhos santos, heróis,
se a gente quer ser herói, igual falaram, a gente quer o heroísmo do amor, quem dá esse heroísmo do amor? A cruz. Não é fácil fazer isso que a Aline faz. Por quê? Expor assim a vida espiritual desse jeito. Nenhum santo faz isso. Nenhum. Os que escreveram o diário, por exemplo, a Santa Faustina escreveu muita coisa do que se passou com ele. Mas muita coisa ela fala assim, isso eu não posso contar. Isso é um segredo, não sei o quê. Ninguém abre a vida assim na internet para falar. Como a Aline já falou várias vezes. Isso, que é muito difícil. Gente, é muito complicado você falar o que acontece entre você e Deus. Primeiro porque às vezes é complicado você achar uma palavra para descrever o que acontece na vida espiritual. É muito complicado expressar o que se passa. Eu, sinceramente, eu não acho que a gente tem que... A Aline também não tem nem como falar tudo, né? Que Jesus fala para ela. O que ela vive, eu acho que não é nem isso que ele quer, que seja tudo aberto. Tem coisa que é só ela, a intimidade, né? Como ela falou. Mas muita coisa da intimidade dela, ela fala. Isso é muito difícil falar. Muito difícil. É uma morte falar, assim, da intimidade que a gente tem com Deus. De expor tudo. E ainda mais na internet. E ela faz isso por puro amor, gente. Por Deus. Quem quer formar almas heróicas não é a Aline. É Deus. É Jesus que quer essas almas. Então é ela, mas é ele usando ela, ele vivendo nela. É ele que tem sede dessas almas heróicas. Então a gente tem que sempre olhar assim com os olhos, né, de Deus, tudo que está acontecendo. Verdade, Michele. E igual você falou lá, se a gente fala com alguém, né, sobre isso da cruz, a pessoa fica escandalizada, menina. Até na minha família mesmo, meu irmão, ele apareceu com câncer, sabe? Mas ele vivia uma vida tão desgarrada, sabe, de Deus, de tudo. E ele, assim, não importa com nada. Aí, se alguém vem me falar, eu fico quietinha, porque o que eu gostaria de falar com eles é assim, que essa cruz vai ajudar ele, né, a melhorar. É o que Jesus está fazendo. A esperança minha é essa também. Mas vai falar com alguém. A pessoa quer que você reze pela cura, que a gente fica ali desorientada, chorando, descabelando, entendeu? E eu mesmo também, todo dia aqui em casa, eu tenho notícia do meu ex-marido, né? Até tá falando no outro grupo ali, que todos os dias ele tem uma notícia lá, é um tipo aquele espinho na carne, que São Paulo falou, como você já falou dele também, que todo mundo tem. Essa cruz que a gente carrega, ela sempre está ali com esse espinhozinho na carne, sabe? E eu aprendi aos poucos a receber esse espinho com amor e agradecendo a Deus. Igual você falou, é difícil, não é fácil não. Mas hoje em dia, na hora que vem isso aí, eu só penso no céu. Eu falo assim, eu não estou aqui para a terra, eu estou aqui Denise, para o mas eu céu. comecei a falar, Amém? sabe, da cruz para as pessoas. Por exemplo, minha tia, ela tava falando um dia, ela sempre tá muito doente, a minha tia. Sempre tá doente, sempre. E ela pegou Covid, ela já tem muita doença, então assim, foi muito difícil para ela, mas ela tá bem. E o filho dela tá, ele trabalha na polícia, nesses grupos especial da polícia, e ele tá lá na fronteira, assim, ela tá sofrendo muito, sabe? Mas eu fui falar com ela da cruz, falei assim, tia, a gente tem que aceitar as coisas, oferecer para Deus esse sofrimento, porque ele sofreu tanto pela gente, ele sofre tanto pela gente. Falei tudo. Da verdade da cruz, eu falo. Ainda mais quando é uma pessoa igual a minha tia, que é católica e tudo, e ela reza bastante, eu falo com ela e ela entendeu. Geralmente eu falo, quando Deus quer falar, né? Porque é sempre ele que fala. Mas para o seu irmão, eu acho que você poderia sim ter uma conversa com ele sobre isso. Pede inspiração do Espírito Santo, mas eu acho que seria muito bom para ele, porque imagina que ele pode usar esse sofrimento para ser um purgatório para ele aqui na Terra. Não deixe de falar isso para ele. Mesmo que ele não te ouça, mesmo que você seja julgada, você entendeu? Não, porque a cruz é
lê para ele o livro do céu, não sei, não lê o livro do céu não, mas lê para ele o livro do céu não, mas fala do livro do céu sem falar, né, que é o livro do céu. Mas a cruz é uma intimação que Deus manda. Uma intimação. Intimação. Você medita esse trecho da intimação e conversa com ele nesse sentido. Reza primeiro, né? E fala isso. Porque eu falei isso para várias pessoas. Uma amiga minha perdeu o pai dela com câncer. Aí, já depois que já tinha passado, um dia eu sonhei com o pai dela. Falei para ela, falei, amiga, seu pai, foi uma graça tão grande de Deus essa doença dele. Foi uma graça tão grande, você não tem noção. Eu falei, como que ele lidava com a doença? Ele reclamava? Ela falou, não, Michele, ele só agradecia. Eu falei, tá vendo? Seu pai tá no céu. Eu sonhei com ele no céu. Eu falei, amiga, seu pai tá no céu. Essa doença foi uma graça tão grande de Deus. Falei tudinho pra ele, ela entendeu. A pessoa entende, porque não é a gente que tá falando, é o Espírito Santo falando na nossa boca. Um dia também eu falei Então a num pessoa vai grupo, entender. tinha um grupo que foi formado um grupo só para pedir a cura de uma pessoa. Foi formado um grupo exclusivo para pedir a cura de uma mulher que era da pastoral, não sei de quê, da pastoral da, dos enfermos. Sabe? Pastoral da saúde, quer dizer. Pastoral da saúde. Que reza pelos enfermos, né? E ela adoeceu com Covid, ficou muito ruim. Aí a minha colega falou assim: vamos criar esse grupo para rezar pela cura da pessoa. Esqueci o nome da pessoa. E aí a pessoa morreu. A pessoa morreu. E eu mandei um áudio no grupo, isso tem muito tempo. Aí eu falei da cruz, falei da morte, falei que ela foi muito abençoada, falei um monte de coisa. Um padre ouviu, ele falou assim, aí ele falou pra Luciana, minha amiga, falou, nossa, eu fiquei bobo com as palavras daquela menina. As palavras dela consolou meu coração. Eu fiquei bobo, eu fiquei assim. O padre falando, ele nunca me viu na vida. Ele falou assim, a voz daquela menina, as palavras que ela falou. Ele ficou assustado, assombrado com o que eu falei, porque ele nunca viu alguém falando da cruz assim. Esse amor, sabe? Aí ele falou, ela me consolou, porque ele tava muito desesperado porque tinha perdido a amiga dele, né? Com a Pois é, doença. menina. Olha, minha irmã, ela é cofundadora da comunidade aqui em Montes Claros, que tem mais de 17 anos. Mas incrível, a comunidade, eles não fazem a gente aceitar a cruz do jeito que a gente aceita aqui, com amor, não. É muito assim, quando vem uma cruz, é muito fazer cura, 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 a gente tem que rezar pela cura, e não prepara a pessoa. Incrível isso. Hoje o que eu vejo o quanto que a gente não tem preparo. Tanto que no começo da caminhada aqui na comunidade, minha irmã veio me reclamar de um tanto de coisa que ela estava passando, que ela estava tendo que fazer isso, fazer aquilo, que meu irmão com câncer, que ela tinha que levar ele para o médico. Aí eu, com a minha pequenez, fui falar com ela que isso, né, era uma cruz que ela tinha que carregar por conta disso e disso. Menina, ela não aceitou. Ela simplesmente ficou brava comigo. Até hoje ela me começou a tratar totalmente diferente daquilo que ela me tratava. Você acredita que ela mudou completamente comigo? Que a gente era muito unida, muito, 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 muito unida. Aí, depois que eu falei isso com ela, menina, eu fiquei impressionada como que ela até hoje ela faz pregação, ela faz um monte de coisa, mas ela não aceita a cruz dela, você acredita? É incrível isso. E por isso que eu falo assim, que às vezes eu tento falar, mas a pessoa, eu tento falar não, eu falo, mas muitas pessoas não aceitam, né, a carregar a cruz e aceitam e acham que sempre é alguém que mandou maldição, sempre coloca a culpa nas coisas assim de fora, né? Mas é assim mesmo, né? Verdade, Aos poucos as Michele. pessoas vão E entendendo. Igual você falou lá, e se a gente fala com alguém, né, sobre isso da cruz, a pessoa fica escandalizada, menina. Até na minha família mesmo, meu irmão, ele apareceu com câncer, sabe? Mas ele vivia uma vida tão desgarrada, sabe? De Deus, de tudo. E ele, assim, não importa com nada. Aí, se alguém vem me falar, eu fico quietinha, porque o que eu gostaria de falar com eles é assim, que essa cruz vai ajudar ele, né, a melhorar. É o que Jesus está fazendo
A esperança minha é essa também. Mas vai falar com alguém. A pessoa quer que você reze pela cura, que a gente fica de desorientada, chorando, descabelando, entendeu? E eu mesmo também, todo dia aqui em casa, eu tenho notícia do meu ex-marido, né? Até tá falando no outro grupo ali, que todos os dias ele tem uma notícia lá, é um tipo aquele espinho na carne, que São Paulo falou, como você já falou dele também, que todo mundo tem. Essa cruz que a gente carrega, ela sempre está ali com esse espinhozinho na carne, sabe? E eu aprendi aos poucos a receber esse espinho com amor e agradecendo a Deus. Igual você falou, é difícil, não é fácil não. Mas hoje em dia, na hora que vem isso aí, eu só penso no céu. Eu falo assim, eu não estou aqui para a terra, eu estou aqui para o céu. Amém?